Tomás, do blog Medicina Projeto Argentina. E tô aqui hoje, saindo do hospital, fazendo matéria de cirurgia, para contar para vocês a respeito de uma pergunta muito frequente, tanto no blog quanto lá na página. Também o pessoal manda muito por inbox, que o pessoal se preocupa muito a respeito da questão, mas deixa eu correr aqui para não ser atropelado, a respeito das provas. Bem, vamos lá. As provas na UBA, como elas são? Primeiramente vai depender muito das cátedras. Já falei em outro vídeo a respeito das cátedras. As cátedras são mais que nada como um professor que vai organizar a matéria que vai ser dada de acordo com como ele acha que é mais adequado para a docência. Depois, na verdade, não tem muita diferença, todo mundo vai acabar vendo as mesmas matérias, não necessariamente na mesma ordem, mas com a mesma quantidade de conteúdo, enfim. Mas esse não é o assunto do vídeo de hoje. Depois eu vou fazer um vídeo sobre as cátedras explicando direitinho o que é cada um. Todo mundo pergunta a respeito da cátedra 3 de anato, se ela é para quem quer cirurgia ou não, enfim, assunto de outro vídeo. Mas enfim, cada cátedra, que é como cada chefe da divisão de determinada matéria, maneja a docência da matéria. Eles vão estabelecer se as provas vão ser múltipla escolha, que aqui eles chamam de multiple choice, eles fazem meio em inglês assim. Depois vão ter provas orais. Oh meu Deus, prova oral em espanhol. No Brasil também tem prova oral também. Depois também tem as provas discursivas, que aqui eles falam de desarrollar espanhol. E enfim, como se aplicam essas provas? Vão depender de cada matéria e de cada cátedra. Porque, por exemplo, vamos colocar o exemplo da cátedra de anatomia. São 3 cátedras de anatomia e cada cátedra tem uma maneira diferente de aplicar as provas. Você pega a cátedra 3, por exemplo, em que as provas são únicas e exclusivamente orais. Depois você vai pegar a cátedra 2, que tem uma instância que é múltipla escolha, choice, e vai ter uma instância que é prática, oral. Enfim, depois no CBC também vão ter, a maioria das provas do CBC, esse lado legal, são todas escritas. Pode ser tanto de desenvolver o assunto, né, dissertativa, quanto a múltipla escolha. Você vai ver que, por exemplo, tem provas como, por exemplo, biofísica ou mesmo química, que eles exigem que você faça o desenvolvimento dos cálculos e depois você marque a alternativa correta, tá ok? Ou seja, são, digamos, uma mescla, uma mistura dos dois tipos de prova. Mas vamos lá, o pessoal tem muito medo da prova oral, então vamos falar um pouquinho da prova oral. O que ela é? A prova oral é você, mais o professor que vai tomar a sua prova. Às vezes pode ser um ajudante que vai tomar a sua prova, às vezes vai ser um ajudante mais um professor que vai tomar a sua prova, ou vai ser 2 professores que vão tomar a sua prova. Bem, o professor vai sentar na sua frente, cada cátedra vai ter sua maneira de avaliação, obviamente, mas geralmente vão te fazer 5 perguntas, ou todas as perguntas do temário que vai ter, e você vai respondendo. O legal da prova oral é que conforme você vai respondendo, o professor pode ir direcionando o exame. Se ele percebe que se você está falhando em determinada parte, ele vai abordar o tema de uma maneira diferente para ver se você realmente está falhando ou se você não soube se expressar de uma maneira correta. Vai ter a maneira como que o professor às vezes pede muito para você, se você preparou algum assunto para você explicar, para falar, ou seja, se você já se preparou antes para falar a respeito de algum assunto da prova. É sempre legal ter alguma coisa preparada porque você começa bem a prova oral e te dá um pouquinho mais de confiança depois para seguir. Enfim, vamos ser um pouco mais dinâmico em relação à prova em si. Então você vai sentar na frente do professor e vai falar: você preparou algum assunto? Se você preparou, ótimo. Você começa a falar sobre o assunto, com mais confiança e explica direitinho sobre como você vai organizar, como você encarou o assunto. Depois ele vai começar a te perguntar a respeito desse assunto que você preparou, e ele vai seguir para as perguntas seguintes.
se você respondeu mais ou menos, ok, ele vai marcando na folhinha que ele está fazendo da sua prova. Os professores reconhecem muito que a gente está fazendo faculdade de outro idioma, então não precisa ter muito medo em relação a não, o professor não vai gostar que eu sou brasileiro, alguma coisa assim, não. Mas tentem se esforçar para falar bem, tentar falar direitinho, tentem colocar o sotaquezinho deles, porque isso ajuda bastante, soma ponto pra gente, né? Não adianta nada a gente querer fazer a prova em português, falando em português, porque o professor não vai entender. Muitas das coisas que eu já vi já do pessoal falando que não, porque sofri preconceito por ser brasileiro e tal. Particularmente nunca sofri preconceito por ser brasileiro e enfim, nunca sofri preconceito por ser brasileiro e muito pelo contrário, o pessoal admira que você tá tentando falar no idioma da maneira correta. Então, o que eu vi que o pessoal falhou já em prova oral é que fala de qualquer jeito, fala meio que em português e não tem como o professor avaliar você se você está falando outra língua dele, né? Então, não tenham medo disso, porque mesmo no Brasil, quem já fez anatomia em outra faculdade e tal, sabe que a prova também é oral também, tem a prova prática que é falada, então, querendo ou não, quem faz medicina não tem como fugir da prova oral. E por outro lado é bom que ajuda muita gente na hora de lidar tanto com o paciente, para explicar as coisas da maneira correta. E querendo ou não vai ajudar também para o Revalida. Já vou fazer um vídeo também explicando para vocês mais ou menos como que é o Revalida, mas o Revalida também vai ter uma instância que ela é oral também. Então fica aí a dica para quem acha que vai escapar da prova oral e tal e não vai servir para nada. Não, a prova oral vai servir e muito depois no futuro da gente, tá? Bem, então já que a gente já está aqui, vamos falar então a respeito da prova múltipla escolha. A prova múltipla escolha, então, ela tem um número fixo de perguntas, também não tem um número fixo de alternativas, vai depender muito do professor, de cada cátedra. Mas a prova múltipla escolha geralmente são de 30 a 50 perguntas. Tem que acertar 60% das questões para tirar a nota mínima, assim como no CBC vai ser igual durante toda a faculdade. E o número de alternativas também varia. Tem prova múltipla escolha, que na verdade a maioria são de 4 alternativas, algumas são de 5 e ainda algumas são o múltipla escolha indireto, que é aquele que eles colocam 3 afirmações e colocam para você, apenas a afirmação A é correta, a A e a B são corretas e por aí vai. Enfim, basicamente prova múltipla escolha a gente vai fazer desde o começo da faculdade, não sei, durante a cursada de biologia celular, por exemplo, assim como até o final da faculdade, que nem agora estou fazendo cirurgia e o parcial vai ser múltipla escolha. Então, depois vai ter a prova oral para complementar. Mas, enfim, não vai ter como escapar também da múltipla escolha. Depois a prova dissertativa também varia muito da cátedra e da matéria. Vão ter matérias que vão ser 10 perguntas para você desenvolver, vão ter outras que vão ser 4 perguntas, 5, vai variar muito, mas basicamente o legal aqui que eles pedem nas provas dissertativas é que você seja direto. Não adianta querer enrolar, querer fingir que sabe alguma coisa, porque aqui eles vão procurar algumas palavras-chave nas provas dissertativas. Então não adianta querer mandar aquele enrolation. Mas bem, basicamente provas na UBA não tem muito segredo. Eita, escureceu. O negócio é sentar, praticar. Muitas provas têm a sua correlação, digamos, com as provas antigas. Não varia muito os modelos de algumas matérias. Então vale a pena sentar e praticar as provas antigas, que não costuma variar muito, tá ok? Então basicamente isso. Expliquei para vocês então o que são as provas múltiplas escolhas, provas dissertativas e as tão temidas provas orais. Bem, espero que tenham conseguido esclarecer todas as dúvidas. Quem tiver alguma dúvida ainda, só mandar inbox pelo Facebook, Adamés Almeida Rodrigues. Pode mandar comentário aqui, pode mandar mensagem de texto
não sei se alguém usa isso ainda. Pode mandar WhatsApp, enfim, tem todos os meios de comunicação possíveis, tá ok? Vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem me encontrar. E é isso, gente. Boa sorte para vocês e até